Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Boa noite. Estamos no ar com o programa Pauta em Debate pela rede CNT. Boa noite. Nesta noite vamos receber a psicopedagoga Neucleide Milani, que falará para nós sobre um assunto muito importante e que atinge muitas famílias e o desenvolvimento das nossas crianças no Brasil. Neucleide, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Neucleide, hoje nós vamos falar sobre a dislexia. Isso. O que é a dislexia? A dislexia é um distúrbio. A sessão passada, o programa passado, eu falei sobre distúrbio e dificuldade de aprendizagem. Então, nós retomamos hoje para falar sobre distúrbio. O que é um distúrbio de aprendizagem? A dislexia entra como distúrbio. Não é do externo da criança, e sim interno. É uma dificuldade neurobiótica que essa dificuldade leva à leitura, à escrita, a decodificar palavras. Eles não conseguem, a leitura, quando eles lêem, eles não conseguem fazer a compreensão dessa leitura. E a dislexia, ela é muito comum hoje em dia, não? Olha, a dislexia, hoje, nós estamos assim percebendo que ela não é tão comum assim, porque ela acaba disfarçando o que nós levamos em consideração a dificuldade. Então, ela acaba disfarçando. A criança está com dificuldade na leitura, a criança está com dificuldade na escrita, e nós precisamos ir descartando o que é da criança, o que é, de repente, do contexto escolar que essa criança não conseguiu dar conta, o que é próprio, e nós precisamos de vários profissionais para ir diagnosticando essa dificuldade. Então, nós não consideramos tão comum, mas ela existe, mas é desconhecida por muitos professores, por muitas escolas e por muitos pais. A criança, durante o desenvolvimento escolar dela, muitas têm uma dificuldade de leitura. Elas não conseguem desenvolver normalmente durante o seu período escolar. Isso, todas as crianças que têm uma dificuldade de leitura, ela pode ser uma criança disléxica? Não são todas as crianças, como eu acabei de dizer. Nós temos que ir excluindo certas dificuldades que acarentam na alfabetização da criança. De repente, essa criança, no momento da alfabetização, aconteceu algo que chocou, algum trauma, separação de pais, que vai levar ela a essa dificuldade na leitura, na escrita, que ela vai ficar com defasagem. Então, a dislexia, a gente, para fazer esse diagnóstico, é muito difícil. Por exemplo, para perceber o que está acontecendo, será que é dislexia? A gente começa desde o nascimento dessa criança, o desenvolvimento dela. Como que essa criança está se desenvolvendo na fala, como que essa criança está desenvolvendo na coordenação motora. Então, a gente os pais vão percebendo através do desenvolvimento dessa criança, comparando com outras crianças que estão em casa, com outros irmãos, de repente, mas ele falou mais rápido, ele andou mais rápido, e ele está com essa dificuldade. E também perceber, dentro desse contexto familiar da família, existe alguém com dislexia? Já foi constatado um tio, um primo, um avô, esse parentesco com dislexia? Então, a gente vai percebendo esse momento. Ou seja, então é importante os pais estarem atentos ao comportamento da criança para que ela possa ser diagnosticada de forma precoce antes de chegar à escola. Sim. E ela até sofrer com o aprendizado, seria isso? Sim, e a criança sofre muito, né? A criança, quando a gente faz o diagnóstico, a criança com dislexia, por exemplo, a criança com dislexia, ela sofre porque ela não consegue compreender o que ela está lendo. Aí ela vai mal na língua portuguesa, ela vai mal em matemática, em todas as matérias, ela vai começar a não conseguir dar conta. Por quê? Ela vai fazer uma prova de geografia, mas ela não consegue entender o enunciado. O que está perguntando aqui para mim? De repente, até ela sabe esse contexto. Se eu faço, muitas vezes no consultório, eu faço com a criança essa avaliação oral. Então, vamos ler esse contexto. A gente lê com ela e nós vamos trabalhar isso. Se ela for ler o enunciado, o que está perguntando para ela, ela não vai
conseguir dar conta de compreender e entender o que está pedindo para ela. O que está pedindo aqui para mim? Como que eu vou responder? Se alguém lê para ela, com certeza ela vai dar a resposta certinha. Ah, interessante. E geralmente o processo de aprendizagem, a criança, ela vincula um símbolo da letra, de um fonema, de uma palavra, com a verbalização. A pessoa dislexa, ela tem essa dificuldade, ela não consegue fazer essa junção entre o símbolo escrito com o fonema, com o som dessa palavra? Isso mesmo. É essa confusão que leva a criança, porque nós recebemos a mensagem, a nossa área neurológica faz toda essa decodificação e devolve para a gente a resposta. Por exemplo, a criança, ela olha para a letra B, ela vai ver o D. Muitas vezes ela vê o B, ela vai ver o D, ela faz essa troca. Né? Na troca visual, na parte visual, tá? Ela faz a troca do D pelo T, pelo Q, o C pelo O, e na parte de fala, de contexto, de linguagem, ela vai, por exemplo, V, F, tá vendo? V, F. Para ela, é a mesma ação, é a mesma sonorização, não é diferente. Então, na hora que ela vai escrever vaca, ela escreve faca. Na hora que ela vai escrever tia, ela escreve dia. Então, né? Então tem essas, não é só essas trocas. A gente percebe, elas fazem essa troca sim, essas trocas na hora de escrever, porque ela recebe a mensagem de uma maneira trocada. Né? Mas a dislexia não é uma doença. Eu deixar bem claro aqui que a gente, pelas pesquisas feitas, a dislexia existe no mundo inteiro, é mundial, não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda está assim, precário o estudo, está sendo estudado, mas já fora do país já tem estudos muito grandes, não é uma doença. É um distúrbio neurobiótico. Tá? É um distúrbio na qual a criança não consegue fazer essa decodificação. A criança, e isso, a dislexia não tem cura. Então, ela vai ser amenizada através da terapia, através do trabalho, não existe medicamento. Para a dislexia, ela é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Sim. Por exemplo, eu, quando estava na escola, eu também tinha dificuldade com o T e com o D. Minha filha, que hoje tem 9 anos, ela tem a dificuldade com o F e com o V. Então, nós temos que estar acompanhando, mas assim, é algo comum. Então, existe uma dislexia mais leve, mais aguda, porque isso, no dia a dia, as nossas crianças têm essa dificuldade, algumas. Então, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de exclusão, essa avaliação de exclusão. Então, por exemplo, a dificuldade dessa criança está no momento da alfabetização, em que ela foi alfabetizada, faltou algum contexto, faltou alguma coisa, ela viveu alguma coisa, o emocional dela como é que está. Porque a dislexia tem que ser cuidada e tem que ser tratada, porque isso vai levar para a vida inteira. Quando chegar lá na universidade, quando for fazer a faculdade, quando for fazer, ela de repente, ela começa a sofrer muito. E essa criança que tem essa dificuldade, é muito acentuada a dislexia, não é só a troca de letras, é na leitura, é conseguir ler, compreender, e na escrita, aquela escrita às vezes toda feia, aquelas letras todas tortas, né, que eles não conseguem ver a linha, porque a gente vê assim, conforme a criança que tem dislexia, ela vai lendo, Tom Cruise, ele é dislexo. E uma vez ele deu uma reportagem e ele dizia assim, as letras se mexem, as letras andam, eu não consigo. E ele assim, você vê que ele ganhou Oscars de melhor ator. E ele sempre tinha uma pessoa que lia para ele, lia o roteiro, ele gravava e depois ele ia memorizar isso. Porque a criança com dislexia é uma criança inteligente e às vezes muito mais inteligente, além, até assim, então, são crianças que têm uma inteligência mais afixada, porque se aqui eu não estou recebendo a mensagem aqui, o nosso cérebro ele é muito capacitado, é assim, é maravilhoso, é uma máquina linda, ele vai dar informações do outro, são grandes artistas, grandes escritores. E quais profissionais que podem fazer esse diagnóstico, que estão assim, capacitados ou que trabalham, né, nessa área e que tem condição de diagnosticar a diagnóstico? Então, como eu coloquei para você antes, que a dislexia ela não é fácil de ser diagnosticada porque vem outras dificuldades que a criança
acarenta junto. Então, quem vai diagnosticar? Psicopedagogo, fonoaudiólogo, um neuropediatra, nós precisamos de multiprofissionais, às vezes o psicólogo junto, para fazer teste de QI. Você já falou um pouquinho da questão dos tratamentos, mas qual que é o papel, além do tratamento nos consultórios, enfim, mas qual que é o papel dos pais no tratamento da dislexia? Paciência, muita tranquilidade, porque é uma dificuldade que não é culpa dessa criança, ela é taxada, a gente fala assim, rotulada como preguiçosa, como desatenta, como não quer fazer as atividades. Então, os pais têm que estar atentos, às vezes ler com eles, estudar com essa criança, porque se eu estudar com ela, eu vou ler esse texto para a criança vai gravar, ela vai aprender. O que ela não consegue decodificar é ler e compreender o que está escrito aqui. E é importante os pais também sempre estarem elogiando os filhos com relação às outras habilidades que ele tem. Maravilhoso essa colocação sua, foi ótima, isso mesmo. Porque, como eu disse para você, ele tem a dificuldade na leitura e na escrita, ele não está indo bem lá na parte acadêmica, escolar. Mas, de outro lado, pensa e olha o que essa criança está mostrando, está fazendo, de outros potenciais que ela está mostrando aqui para a gente, está criando e está dando. Então, sempre elogiar. Conseguiu uma coisa pequena, elogios, muita paciência, para poder estar dando essa sustentação para que essa criança cresça, né, emocionalmente tranquila, porque não é fácil, nas escolas não é fácil. Eu vejo todos meus coleguinhas lendo, escrevendo, terminando as atividades, eu não consigo fazer uma prova em 40 minutos com dislexia, né? E as escolas teriam que estar preparadas para o atendimento para esse dislexo. Né? Nas universidades, muitas universidades aqui já tem um vestibular, que a criança com dislexia ela é amparada por lei. Ela tem que ter, amparada por lei, teria que ter alguém junto com ela nas avaliações, ela poderia tirá-la da sala, fazer avaliações separadas, sozinhas, com mais tempo, com muito mais tempo, porque ela demora mais para compreender, para entender. Aproveitando esse ponto, as nossas escolas hoje estão preparadas para atender esse aluno que tem esse distúrbio? Pois é. Nós estamos, assim, lutando muito para que aconteça isso. Mas em muitas escolas, que eu já tive experiência, neurologista, que nós encaminhamos um dislexo para a escola, e realmente as escolas colocam, nós não temos pessoas preparadas para atender essa criança. Essa criança tem que fazer prova, nós não temos pessoal para que esteja junto com essa criança para fazer uma avaliação fora da sala de aula, para ter mais tempo para fazer, para ler para ela o enunciado. Está difícil. Nós estamos lutando muito. Já tem escolas preparadas. Eu vejo assim que a rede municipal tem esse apoio na sala de aula. A criança que é diagnosticada com dislexia, com déficit de atenção, já tem esse apoio dentro da sala de aula. Já vejo bastante escolas. No município de Cambé já tem esse trabalho. Que maravilha. Que bom. Neocleide, eu agradeço a tua presença, né? Essa entrevista, esse conteúdo que você passou para nós é muito importante, né, para que as nossas famílias possam estar atentas ao desenvolvimento das nossas crianças, até porque se a dislexia não for tratada logo precocemente, essa criança dislexia, ela pode se tornar um jovem, um adolescente, sim, um adulto e que vai ter esse problema não mais na sala de aula, mas no banco da universidade ou até no próprio local de trabalho. Muitos adolescentes acabam abandonando a escola por conta disso, né? Eles acabam saindo e vão fazer outra coisa porque eles não dão conta mesmo, né? É verdade. Minha querida, muito obrigado. Eu é que agradeço, uma boa noite para todos. Um convite para que você possa estar conosco mais vezes. Eu agradeço, estarei com vocês. Nós voltamos com o Pauta em Debate logo após o nosso intervalo.
Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o programa Pauta em Debate e agora nós vamos falar com o psicanalista clínico Dr. Juarez Torres. Dr. Juarez. Prazer estar por aqui mais uma vez. Boa noite, seja bem-vindo. Doutor, nós vamos falar hoje sobre abuso emocional, que é algo que é muito comum na sociedade brasileira. O que o senhor pode falar sobre isso? Bom, vamos direto. Abuso emocional todo mundo passa de alguma forma, de alguma maneira. Existem vários níveis de abuso emocional, mas nós podemos dizer que a pessoa que sofre de abuso emocional e não se trata, com certeza ela vai abrir uma porta muito grande para todas as patologias ligadas aos transtornos mais variados. Então nós temos aí a depressão, a ansiedade, a angústia, o medo, as fobias, dependendo do nível e do histórico que a pessoa passou e a exposição que ela teve dentro desse abuso emocional. Tudo começa na infância, idade de 0 a 2 anos, 2 anos começa a ter a percepção de espaço, de 2 a 5 começa uma formação, de 5 a 7 se conclui essa formação e muitas vezes justamente de 0 a 7 só foi abuso, incompreensão, falta de amor, toque ao gesto, tempo de qualidade, palavras de afirmação. Logo, a formatação da personalidade acaba de uma maneira ou de outra sendo atingida, fazendo com que se torne um pré-adolescente sem base mínima e depois um adolescente problemático, um jovem sem rumo, um adulto dependente de medicamentos. Então, se o abuso emocional ele acontece de 0 a 7 anos, normalmente isso geralmente ocorre isso em casa, com familiares ou na escola? Começa em casa, depois pode prosseguir na escola, ou de repente o lar é muito bem estruturado, e aí a criança sai para a realidade da sociedade,
onde não tem amor, não tem compreensão, muitas vezes, onde é uma disputa muito grande, onde eu já falei aqui várias vezes no Pauta em Debate, que eu sou entusiasta da educação, tive a oportunidade de várias vezes de Europa, eu sou entusiasta do sistema educacional da Suíça, então nós exigimos da escola que tenha um padrão educacional, e a escola tem um papel de conhecimento, ela tem que passar conhecimento, a educação tem que vir do lá. De repente a criança até está bem estruturada, aí de repente, ali naquele núcleo familiar, ela, ai, a minha fofinha, ai, mas é tão lindinha, quando ela chega na escola, ai, ô gorda, ou rolha de poço, ou 4 olhos, então já começa aí o bullying, já começa aí uma série de outras situações que vai começar a atingir o emocional desse futuro adulto, certo? E o que acontece? A criança muitas vezes retém essa informação. Ela não conta de imediato, papai, alguém me chamou de gorda, de rolha de poça, e todos os abusos emocionais que a gente podia falar. Num primeiro momento, retém. Conforme vai retendo, o prejuízo se instala. É como um vírus que contamina, começa a tomar conta, uma bactéria, começa a tomar conta de tudo. Então, o que acontece? Nessa formatação inicial, nessa infância, certo? Muitas vezes os pais não conseguem dar o que eles mesmos não tiveram. E a exigência é muito grande. Porque hoje nós vivemos o quê? Sob a égide da tecnologia. Então, eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses, e ela já sabe mexer no celular da mãe, meio a contragosto do meu, mas tudo bem. Ela mexe no celular, ela sabe tirar fotos, ela sabe localizar os vídeos que ela aparece e tudo. Às vezes o mesmo vídeo várias vezes. Então, a tecnologia desenvolve e as relações humanas se esfriam cada vez mais. O Facebook, ele cria uma exposição, muitas vezes, de um alter ego, de uma personalidade que a pessoa não tem, mas que ela cria ali na rede social. Ficarmos sem o WhatsApp 72 horas quase gerou uma revolução no país. É incrível, né? Porque a coisa está muito artificial. Tirando os aspectos comerciais que usam a rede para isso, vamos falar de relacionamento. Esfriou. Não é mais face a face. Não é mais uma troca de palavras, de experiências. Certo? Então, conforme a tecnologia desenvolve, nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo. E a pessoa que passa por abuso emocional, ela tem 12 vezes mais chance de pensar em suicídio e tentar dar vazão a esse suicídio. E 4 vezes mais ela tem a tendência a desenvolver os transtornos de humor. Logo, por quê? Ela passou pelo abuso sexual, ela não consegue administrar aquilo, às vezes ela não abriu isso para ninguém, o abuso emocional, perdão, ela não abriu isso para ninguém, aquilo foi se acumulando durante anos, e aí ela fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Então, a base da educação, enfim, a base do emocional da pessoa, ela nasce dentro de casa. Exatamente. Se ela é bem preparada pelos pais, pela família, e tanto em casa, e preparando também para ela conseguir vencer a batalha do dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, onde verdadeiramente há uma batalha diária, onde nós enfrentamos. Se ela tem esse preparo em casa e ela também está preparada para ir para o mundo, ela consegue então ser bem resolvida emocionalmente? Com certeza, você abordou perfeitamente. O que acontece? Às vezes lá no consultório tem pessoas que chegam dizendo assim, doutor, mas eu não tenho tempo para essa educação toda que o senhor está me pedindo, eu não tenho tempo. Existem algumas medidas tão simples, ninguém pode dizer que não tem pelo menos 5 minutos. Nós temos pelo menos 5 minutos. O problema é que a gente não enxerga os 5 minutos. Esse que é o problema. Aquele tempo de chegar e falar assim, filho, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Me dá um abraço. Iniciativas emocionais de conexão familiar. A maioria não faz isso. Então, acho que dando presentes ou pagando a escola vai estar resolvendo. Outro problema muito grande, o sentido de competição que é gerado no núcleo familiar. Então, a maioria fala assim, você tem que estudar, tem que tirar boas notas, você tem que ser o melhor. Quando a palavra tinha que ser assim, você tem que cooperar de alguma maneira para que esse mundo seja melhor.
Filho, filha, você tem uma capacidade que junto com seus coleguinhas lá da escola, vocês vão transformar a sociedade, vocês vão mudar. Então, eu não estou deixando de nutrir um desafio ou uma meta, mas eu estou lançando essas palavras de afirmação para que meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 enteados e uma filhinha, para que eles possam entender que eles estão sendo inseridos através do sistema educacional, para que eles possam fazer parte de um mundo melhor. Esse sentido de competição, quando sai do lar e chega na escola, e outro dia eu tive o prazer de vir aqui no Pauta em Debate, falar sobre a síndrome de reizinho, né? Quando a criança manda na família e desmanda. E eu citei que um reizinho pode encontrar outro reizinho na escola. E aí vai dar um choque. Coitado da diretora. Então, existem atitudes pequenas, como eu falei, 5 minutos, um abraço, aproveitar aquele instante, não se despedir às pressas, saber lançar uma palavra. Eu fui educado na educação antiga, não sou tão velho assim, né, mas já tenho cabelo branco, estou careca, mas tudo bem. Eu fui educado na educação do bença pai, bença mãe, tal. Eu tinha que beijar a mão dos meus tios, era uma educação bem antiga, bem rígida. Né? Então, o que acontece? Isso fez bem. Hoje em dia, um vai para um lado, outro vai para o outro, ninguém fala com ninguém. Aí chega a época do conhecimento e do despertamento sexual, não tem um diálogo dentro de casa. Aí a filha ou filho se envolve emocionalmente, chama aquilo de amor e não é amor, é uma experiência inicial. Então, vai desconectando tudo isso. E aí o que acontece? O Brasil é o maior consumidor do mundo de calmante. Então, só acalma, não trata. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam se automedicando. Errado, totalmente errado isso. E aí elas não encontram solução, porque tem que tratar com terapia, tem que ir à raiz do problema. E terapia não é para quem é louco. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala, doutor, eu estou aqui porque meu marido me mandou aqui, mas eu não sou louca. Aí eu falei, quem trabalha com louco é minha esposa, que é psiquiatra, entendeu? A especialidade dela, certo? Ela trata uma maravilha. Então, o que acontece? As pessoas têm que ser tratadas. O tempo é inimigo do homem, certo? As nossas frustrações são uma barreira no meio do nosso caminho, e por aí vai. Por isso as pessoas preferem tomar calmante e não tratar a raiz do problema. E a configuração da nossa sociedade hoje, pelo jeito, propicia essa realidade, porque hoje nós temos, segundo o IBGE, famílias formadas por 3 pessoas, geralmente pai, mãe e um filho. Eu também fui educado na rigorosa escola brasileira de 40 anos atrás, onde também se pensa pai, pensa mãe, se respeitava avô, avó, tio, tia. E nós convivíamos todos juntos. Uma família grande, você tinha 3, 4 irmãos e você sabia compartilhar. E hoje, nessa configuração da sociedade, que você tem pai, mãe e filho, geralmente a criança cresce sozinha. Como o senhor falou, o síndrome do reizinho. Chega na escola, você também tem outras famílias ou outras crianças que também são filhos únicos e que também estão acostumados a ter tudo para si. A escola tem um papel muito importante hoje na resolução desses problemas. Como que a escola pode ajudar ao compartilhar, né? A ensinar as crianças a compartilhar as coisas, não ter tudo para si, enfim, essa metodologia de ensino que é o que o senhor acabou de falar um pouquinho agora, um pouquinho. Então, o que acontece? Eu sou entusiasta, como eu falei, de educação. Hoje nós exigimos dos professores que eles deem educação e conhecimento. Os professores estão mal pagos, estressados, certo? Eu volta e meia me ofereço, sabe para quê? Eu escolho uma determinada escola e eu vou para dar palestra de estresse funcional, de graça. Eu me ofereço, as diretoras agradecem, e eu vejo o nível que os professores têm passado, do estresse, que acaba sendo um abuso emocional e funcional também, por causa dessa exigência. Então, o que acontece? Os mecanismos, e aí eu não quero discutir sistemas educacionais pré-estabelecidos de acordo com cada escola, visão, estado ou município, mas eu creio que essa interação de despertamento intelectual não existe. Não existe, certo? Então nós temos grandes potenciais se perdendo, achando que os grandes potenciais estão nas escolas pagas. Muito pelo contrário, certo? Nós temos visto muitas matérias aí de nível científico, de pessoas de fora investigando o Brasil, dizendo que nós temos um potencial intelectual tremendo adormecido. Então, o que fazer? Justamente observando ali
a sala de aula, o professor tentar identificar a personalidade de cada um. E aí sim, através da elaboração de um relatório mais amplo, dentro da própria escola, trabalhar essas personalidades, para que não haja choque daquele que é mais dominador e daquele que é mais submisso, mas que todos possam, através das suas carências ou necessidades, poder desenvolver o seu emocional, para que realmente a coisa não fique fora de foco como está acontecendo. E aí nós não encaramos os problemas que realmente a gente passa. Doutor Juarez, para nós finalizarmos, qual é a orientação ou a dica que o senhor dá para os pais, onde hoje nós temos várias televisões na casa, cada um com o seu computador, com o seu tablet, com o seu celular, para que essa individualidade que existe hoje dentro da família, que ela possa ser rompida e os pais possam trabalhar de uma forma melhor a educação dos seus filhos? Então, nós temos que criar regras, porque se não houver regras, vai continuar do jeito que está. Sociedade sem cada um no seu canto, na sua rede social, com o seu computador, vivendo o seu mundo. É necessário que pelo menos, olha, eu vou colocar uma meta mínima aqui, pelo menos uma vez por semana, haja um momento de desligar tudo. Sentar no mesmo ambiente, conversar, brincar, se abraçar, se tocar, certo? Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas eu não fui criado assim. É por isso que você ficou desse jeito. Esse é o problema. Se ninguém tomar a iniciativa, não vai haver uma mudança. Alguém tem que tomar a iniciativa. E os filhos esperam dos pais. E você pode usar justamente essa interação que eu estou falando como um mecanismo de reposição de algo que você não teve lá no passado e que pode ter através dos filhos. Voltando a ter aquele prazer e aquela inocência que se perdeu na sua história. Então, essa pequena, uma vez por semana, olha que meta pequenina eu estou dando para você. Uma vez por semana, desliga tudo, todo mundo junto, uma meia hora, todo mundo partilhando uma refeição, todo mundo fazendo uma pizza caseira, um corta o tomate, outro faz a massa, outro pega o queijo e faz aquela produção assim. Isso foi feito por nós, família, nós somos uma equipe. Maravilha, doutor. Realmente um assunto fundamental para o desenvolvimento tanto das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que tenhamos adultos cada vez melhores. Doutor Juarez, muito obrigado. Muito obrigado, que precisar, estou à disposição do Pauta em Debate. Obrigado. Voltamos daqui a pouco com o Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas.
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o programa Pauta em Debate e agradecemos a você que nos acompanhou as nossas entrevistas. Esperamos que você tenha gostado. Um ótimo fim de noite. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.